Olha aí, já saímos do Rio de Janeiro e onde nós estamos agora? Aí, olha aqui, nas ladeiras de Olinda, né? Junto aqui com o desfile dos bonecos gigantes e nosso carnaval, o Carnaval do Concurseiro vai rodar e o país, né? Nos locais mais animados. Já passamos por Salvador, passamos pelo Rio de Janeiro, agora nós estamos no Pernambuco, mais precisamente Olinda. Seguinte. Essa nossa terceira aula é aula muito importante mesmo. E, aliás, é a continuação da aula que nós tivemos lá na Marquês de Sapucaí, né? Nós vimos lá no Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, aula sobre as infrações, leves, médias e graves, e na hora da gente fazer as questões, exercícios, a gente acabou encontrando, obviamente, as questões, falando também das penalidades, né? Advertência, suspensão, demissão e por aí vai. Pronto, nossa aula de hoje é a aula que fala das penalidades. A gente vai falar das penalidades aplicadas quando o servidor comete uma daquelas infrações leves, médias, graves e as características de cada uma das penalidades, tá bom? Vamos lá começar? Vamos para o nosso material? Então, tá aqui nossa Lei Complementar 840, que se refere nesse momento, a nossa aula se refere às penalidades. E pessoal, ó, vamos completar aqui essas pequenas frases, vamos trabalhar com esse esqueminha aqui. E aí, a Lei 840 prevê deveres que devem ser observados pelo servidor público. E ó, quando se fala de deveres, os deveres, eles estão previstos mais precisamente no artigo 180. Vamos botar aqui, artigo 180. Então, a Lei 840, ela prevê deveres que devem ser observados pelo servidor público com base no artigo 180. Todavia, é possível que o servidor acabe violando esses deveres e, diante disso, caberá a sua responsabilidade. Ah, não é? Servidor que viola os deveres deve ser, obviamente, responsabilizado e a responsabilidade do servidor está prevista no artigo 181. Nós ainda não iremos falar dessas responsabilidades de forma mais completa, que é a nossa aula que é das penalidades. Mas a gente vai ter uma aula para falar dessa responsabilidade do servidor civil, penal e por aí vai. Mas, ó, a gente sabe que a lei traz um rol de deveres. Então, tem os deveres do servidor ser leal às instituições que servir, zelar pela economia do material, pelo patrimônio público, conservar o patrimônio público. Deveres, né? Guardar sigilo sobre informações da repartição. Então, a gente tem uma lista de deveres e até então, tá tudo bem. Enquanto nós temos os deveres, está tudo tranquilo. O problema se dá quando o servidor fere, viola esses deveres. Ao violar os deveres, cabe a responsabilidade do servidor. Ele tem que responder pela violação? Tem que responder. E dentre as responsabilidades do servidor, nós temos a responsabilidade administrativa. Então, o servidor responde administrativamente pela violação dos seus deveres? Sim. E essa responsabilidade administrativa, ela vai se dar quando a violação dos deveres configurar uma infração leve, média ou grave. Então vamos devagarzinho. O servidor ele tem deveres que, ao serem inobservados, violados, vão acarretar na responsabilidade desse servidor. Dentre as responsabilidades, nós temos a responsabilidade administrativa, que é aquela que vai gerar punição administrativa, suspensão, demissão, advertência. E isso vai se dar quando a violação acarreta numa daquelas infrações leves, médias ou graves. Então, por exemplo, um dever do servidor é manter a conduta compatível com a moral administrativa. Então, manter uma conduta compatível com a moral é um dever do servidor. E aí você está lembrado que às vezes o servidor fere essa moral administrativa, pratica um ato incompatível com a moral administrativa, ou seja, viola a moralidade administrativa. Opa, será que você lembra? Nós tivemos aula, hein? Ferir a moralidade administrativa é uma infração administrativa? Leve, média ou grave? Meu Deus, será que você lembra? Será que você lembra? Média. Média do grupo um ou média do grupo 2? Média do grupo um, que acarreta numa penalidade. Então, eu não quero que você decore, hein? Eu quero que você entenda. Quer dizer, professora, que tem uma lista de deveres que a gente, servidor, tem que seguir. Uhum. E quando a gente não segue esses deveres, a gente tem que ser responsabilizado? Uhum. Porque essa inobservância, essa violação dos deveres, pode configurar
Uma infração leve, média ou grave? Exatamente. Professora, como é que eu vou saber se a infração é, se o que eu fiz é uma infração leve, média ou grave? A aula lá da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde a gente viu o que que é leve, o que que é médio, o que que é grave. Combinado? Tranquilo? Então, por exemplo, ausentar-se durante o expediente. Média do grupo 1, lembra? Então, aquela aula lá é imprescindível para esta aula aqui, então, tá bom? Então, vamos fazer algumas anotações? Então, tá aqui que a lei prevê deveres que devem ser observados pelo servidor. Os deveres estão lá no artigo 180 da 840. Todavia, é possível que o servidor acabe violando esses deveres. Diante disso, caberá a responsabilidade do servidor com base no artigo 181. Essa violação pode acarretar no cometimento de infrações, que a gente já viu que podem ser caracterizadas como leves, médias ou infrações graves. E não se esqueça que quando a gente falar de infrações leves, médias ou graves, nós temos no tocante às médias, que podem ser médias do grupo 1 ou então médias do grupo 2, graves do grupo 1 e graves do grupo 2. E aí, ó, nesta aula de agora, a gente não vai tratar mais dessas infrações. A gente já tratou na aula anterior a essa. Então, tá lá quando é leve, quando é médio, quando é grave, a gente aprendeu um macetezinho, enfim. Então, tá bom. O servidor tem deveres que podem ser violados. Ao violar os deveres, tem que ser responsabilizado. Porque essa violação pode ser uma infração leve, média ou grave. Exatamente. Vamos continuar nossas anotações. E pessoal, ó, vamos fazer algumas anotações. Eu vou puxar esse esqueminha para cá, tá bom? Então, ó, quando a gente tem uma infração leve, vamos botar aqui, ó, infrações. Vou botar pequenininho. Quando a gente tem uma infração leve, essa infração leve irá acarretar numa penalidade que é a advertência, sempre aplicada por escrito. A gente fez lá na aula anterior uma questão sobre isso. E pessoal, em se tratando de infração leve, a penalidade é uma advertência. Só que, ó, a advertência ela não dói no servidor. Advertência é isso, Zélio. Assina aqui sua advertência. Ah, então tá bom. Óbvio que tem um processo onde eu vou me defender, mas a gente vai estudar aula de processo depois, dos processos administrativos, do PAD. Então, o servidor comete uma infração leve vai sofrer a penalidade de advertência, mas a advertência ela não gera uma, sabe, não machuca o servidor. E aí, professora, quando ele leva a advertência, ele fica sem trabalhar? Não. Fica sem salário? Também não. Ele vai trabalhar normal. Então ela não dói. Não. Até porque é em razão de uma infração leve, mas ó, às vezes o servidor comete uma infração leve, mas a autoridade percebe que apesar de ter sido leve, rapaz, esse servidor merece um pouquinho mais. Sabe aquela pessoa pirracenta, desagradável, sabe? Deselegante. Que mais a gente pode falar? Mal educada, sabe? Que, tipo, conviver com ela ali dentro do trabalho é meio complicado. E aí, vamos supor que essa pessoa cometa uma infração leve, mas diante da circunstância, a autoridade fala assim: ó, apesar de você ter praticado infração leve, eu vou substituir ela por uma suspensão. Olhe bem para os meus olhos. A penalidade de advertência pode ser substituída por uma suspensão de até 30 dias. Lembrando-se que a suspensão é ficar em casa sem trabalhar, mas também sem receber. Porque se fosse recebendo seria ótimo, sem receber. Então você percebe que aí dói, aí machuca. Ficar em casa sem trabalhar, mas também sem receber, tu já imaginou até 30 dias. Já pensou passar um mês sem salário? Como é que paga as contas? Então aí dói. Mas eu quero que você entenda o seguinte: ao cometer infração leve, a penalidade cabível é advertência mais a autoridade competente por questões discricionárias, né, por uma liberdade de escolha, pode entender que apesar do servidor ter cometido uma infração leve, deve ser aplicada a ele uma suspensão, mas ó, não pode passar de 30 dias, até 30. Pode ser de 2 dias, 5 dias, de 9 dias, até 30. Combinado? Então vamos anotar. Que essa advertência, vamos botar aqui, ó, pode ser substituída por uma suspensão de até 30
dias, ok? Tranquilo? Pronto. Sobre a advertência, a princípio é só isso aí. Agora, quando o servidor comete uma infração média, já sabe, né? Tem média do grupo 1 e média do grupo 2. Em se tratando de infração média do grupo 1, penalidade cabível, suspensão. Mas aí, ó, é uma suspensão de até 30 dias. Já a média do grupo 2 é suspensão até 90 dias. Você tá lembrado que a gente memorizou essas penalidades, que eu pedi muito que vocês memorizassem as médias. Então, por exemplo, servidor que ofende fisicamente alguém, bate, mete a mão no pé do ouvido de alguém, sem ser em legítima defesa. Média do grupo 2. Portanto, esse servidor vai ser suspenso por até 90 dias, gente, sem salário, ok? A suspensão é o afastamento compulsório do cargo. Tipo, sai para casa, vai embora, sem receber salário durante esses dias. Então, é bem dolorido. Média do grupo 1, a suspensão é de até 30, no máximo 30, 2, 5, 10, até. E a média do grupo 2, suspensão até 90 dias. Combinado? Agora, ó, olhe bem para os meus olhos. Às vezes, a administração se depara com um servidor que cometeu infração média. Suspensão. Só que às vezes ele, vamos supor, tá? Ele é o único que sabe mexer naquela máquina ali. É o único que sabe mexer naquele serviço. Gente, não tem ninguém aqui que saiba mexer mais do que ele. E aí tu já viu aquele ditado, ruim com ele, pior sem ele? A ideia é mais ou menos essa. Às vezes a administração se depara com um servidor que é muito importante para ela, que ficar sem ele alguns dias vai ser prejudicial para o serviço público. E é nesse momento que a lei permite à autoridade competente, diante da situação, converter a suspensão em uma multa. E essa multa será de até 50%. Até não, desculpa, a multa será de 50% do salário do servidor, tá bom? Então, olhe bem. Diante de um servidor que a administração entenda que é muito importante para ela, que ela fala, cara, um dia que ele se afastar vai ser ruim para o serviço. Vamos converter a suspensão em uma multa de 50%, é de 50%, não até, tá? De 50% da remuneração por dia, né, de suspensão, ok. Pontos importantes. Quem decide isso é a administração, não é o servidor. Não é, eu quero que a minha suspensão seja convertida em multa. Não, calado o servidor já está errado, porque ele cometeu uma infração. É discricionário da administração, fica a critério da administração converter essa suspensão em uma multa de 50% do valor da remuneração, do valor diário da remuneração do servidor. Então, por exemplo, suponha-se que ficou determinado que esse servidor será suspenso por 25 dias. Porém, em razão da importância desse servidor, nós iremos converter esses 25 dias em multa. Então, quando ele for receber o salário dele, esses 25 dias. E continuar trabalhando. Então, ele continua trabalhando, mas a conversão em multa significa que ele vai trabalhar normal, mas só vai receber 50% do salário. Então, ele continua trabalhando, mas no mês seguinte, quando ele for receber o salário, os 25 dias que foi a conversão da suspensão em multa, ele vai receber só 50% por dia de remuneração. Tá bom? Combinado? Quem decide isso é a administração, se ela entender que é interessante para ela. Beleza? Então vamos anotar? Vamos anotar. Suspensão, vou botar aqui, ó. Vou botar aqui, opa, volta, Sussu. Vou botar aqui algumas características aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. As duas, tá? Média 1, média 2 pode ser convertida em multa de 50% do valor diário da remuneração. Diário da remuneração. Beleza? Então, vai receber 50% do valor diário da remuneração. Lembrando-se que o servidor fica obrigado a trabalhar. Outro ponto, multa. Outro ponto muito importante é o seguinte, ó. É possível que quem tenha cometido a infração média seja um servidor que já está aposentado. Então, quando ele trabalhava, ele cometeu a infração média, mas aí ninguém ficou sabendo, ele pediu aposentadoria, se aposentou, descobriram depois. E quando se trata de um servidor aposentado, vê que não faz sentido. Você pega o servidor aposentado, ó,
O senhor cometeu a infração média, portanto, o senhor está suspenso 5 dias. Vá para casa. O senhor vai ficar em casa, não vai trabalhar, porque o senhor cometeu a infração média. E aí o senhor vai estar suspenso. Aí o servidor aposentado vai falar: minha irmã, mas eu já estou em casa. Você consegue visualizar que suspender o servidor aposentado não faz o menor sentido? Portanto, quando quem cometeu a infração média é um servidor inativo, a penalidade de suspensão não tem como ser aplicada, mas também ele não pode deixar de ser punido. Ele tem que ser punido. E aí, neste caso, deve ser aplicada a ele a multa. Então, no caso do servidor aposentado, não é que a gente vai converter em multa. Não existe suspensão para o servidor aposentado. Quando o aposentado comete infração média, ele tem que ser, a ele tem que ser aplicada a multa. Só que diferente da multa do servidor lá de 50%, o aposentado, a multa é do valor diário. A multa é de 100% por dia de suspensão. Então, por exemplo, o servidor aposentado cometeu infração média, e aí a comissão lá entendeu que deveria, a autoridade entendeu que deveria ser aplicada uma suspensão para ele de 15 dias. Então, como ele já está aposentado, não tem como suspender por 15 dias. Então, nesse caso, é aplicada a multa de 100% do valor por dia, né? De suspensão. Então, quando ele for receber a aposentadoria dele, durante 15 dias lá, né? No cálculo, zerar. Tá zerado. Só vai receber os outros 15 dias do mês. Tá bom? Veja aqui. Para o servidor em atividade, que é suspenso, a convenção em multa é uma opção da administração. Para o servidor aposentado, a multa é a penalidade, ok? Não é a suspensão foi convertida em multa. Para o aposentado, se tratando de inflação média, é a multa, tá bom? De 100% do valor diário da remuneração, do valor diário da remuneração. Não é de 50%. Para o servidor aposentado, desconta tudo, 100%, tá bom? Então, vamos botar aqui, ó. Servidor inativo, que é o aposentado. Inativo, já sabe, né? 2 pontos. Para o servidor inativo, a gente aplica o quê? Ai, peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Servidor inativo, 2 pontos. É a multa. A multa de 100% do valor diário da remuneração, tá bom? Outro ponto de suma importância. Você está lembrado que na Lei 840 a gente também fala do servidor comissionado, que tem servidor comissionado, aquele que não fez concurso de livre nomeação e exoneração, certo? Quando se trata de servidor comissionado que comete infração média também não cabe suspensão. Para o servidor comissionado que comete infração média, ele já é dispensado, ele já é mandado embora. Só que aí a gente não chama de exoneração, a gente chama de destituição. Então, veja bem, servidor comissionado que comete infração média é suspenso? Não. Servidor comissionado sem vínculo com GDF, aquele de livre nomeação mesmo que não é concursado. Servidor comissionado sem vínculo com GDF que comete infração média, ele não é suspenso, ele já é destituído. Rua, já é mandado embora. Não é exoneração, porque exoneração não é punição. E aqui a gente está punindo, então chama-se destituição. Então vamos lá anotar. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Um monte de coisa sobre a suspensão, né? A suspensão é que mais a gente tem informação e, obviamente, que mais cai em prova. Servidor comissionado. O comissionado, melhorar isso aqui. Opa. Servidor comissionado. Servidor comissionado. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui mais pertinho para botar uns 2 pontos. Servidor. Ei, peraí. Pagar logo tudo. Fica tentando remendar, né? Servidor comissionado, 2 pontos. Em se tratando de servidor comissionado, vai ter a destituição, tá bom? Aí não tem suspensão para o comissionado, beleza? Então tem que tomar muito, muito cuidado com essas 3 observações que a gente colocou aí. Agora, em se tratando de infrações, vamos botar aqui, ó, graves. A gente tem infração grave do grupo 1, grave do grupo 2. Em se tratando de infração grave, seja do grupo 1 ou do grupo 2, penalidade cabível vai ser a demissão. Agora, gente, ó,
Vamos devagar. Vamos conversar sobre um detalhe importante. Tá. Quando se trata de infração grave, a penalidade cabível é a demissão, certo? Mas, às vezes, pode se tratar do servidor aposentado. Lembrando, gente, que a administração só pune o aposentado pelos atos que ele praticou antes de se aposentar. Antes de aposentar, só que descobriu só depois. Aí aplica a multa e por aí vai. Mas aí, às vezes, quem cometeu infração grave, não é servidor em atividade. Servidor inativo aposentado. E, gente, nesse caso, não tem demissão para o aposentado. Nesse caso, vai haver a cassação de aposentadoria. Isso também serve para quem está em disponibilidade. O servidor estava em disponibilidade, que é aquela situação de ficar em casa, né, disponível, e antes de ser posto em disponibilidade, cometeu uma infração grave. Aí, nesse caso, ele também não é demitido, ele vai ter a disponibilidade cassada. Equivale à rua. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade equivale a ser mandado embora, tá bom? Então, quando quem comete infração grave é servidor em atividade, demissão. Aposentado ou indisponibilidade, cassação. E o comissionado, destituição. Então, quando o servidor comete infração grave, eu tenho que saber. Ele é o quê? É servidor em atividade. Então é demissão. Ele é o quê? Aposentado. Então é cassação. Ele é o quê? Comissionado. Então é a destituição. Cuidado. Meu Deus, quanta coisa. Demissão, mas pode ser a cassação e pode ser também a destituição. Vai depender de quem é o servidor, tá bom? Agora, professora, oi, por não, qual a diferença da grave do grupo 1 e grave do grupo 2? É porque a grave do grupo 1 gera a demissão, a cassação e a destituição. Grave do grupo 2 também gera a demissão, cassação e a destituição, mas a grave do grupo 2, além de ser demitido, ter a aposentadoria cassada e ser destituído, o servidor ainda fica 10 anos impedido de uma nova investidura em qualquer cargo público no GDF. 10 anos sem poder assumir nenhum cargo público no âmbito do Distrito Federal, tá bom? Quem é demitido, tem aposentadoria cassada ou destituído pela grave do grupo 1, pode voltar como professora, fazer outro concurso, passar de novo, ou ser nomeado para um cargo de comissão. Mas se o servidor é demitido, destituído ou tem aposentadoria cassada por grave do grupo 2, mesmo que ele passe em primeiro lugar num concurso, mesmo que a maior autoridade do GDF nomeie ele, não vai poder assumir durante o prazo de 10 anos. Professora, mas pode assumir lá na União? Pode, se aceitarem ele lá, mas aqui o impedimento é aqui. 10 anos impedido de uma nova investidura no âmbito do Distrito Federal. Tranquilo? Você tem noção do tanto que isso aqui que a gente fez é importante, do tanto que esse resumão aqui é top de linha? Anota aí no seu cadernão, tá bom? Anota aí no seu cadernão. E agora eu vou fazer uma tabelinha agora. Eu chamo ela de tabelinha de ouro. Que tabelinha é essa? É onde a gente vai meio que fazer um resumo disso aqui. É essa daqui que eu quero, essa tabelinha pequena, tá vendo? Aqui tem o servidor efetivo em atividade, aqui tem o aposentado e aqui tem o comissionado. Quando se trata de infração leve, já sabe qual é a penalidade, né? Infração leve, penalidade cabível é a advertência. E a gente, com base na lei, a gente conclui que qualquer um dos três que cometer infração leve, a penalidade cabível vai ser a advertência, tá bom? Nesse ponto, não vai mudar para nenhum dos três. Seja o servidor em atividade, o aposentado ou comissionado, se cometer infração leve, vai sofrer advertência. Mas, se é média e o servidor está em atividade, suspensão de até 30 ou até 90, se for média 1, média 2. Se for aposentado, não tem suspensão, é a multa de 100%. E se for comissionado, mesmo infração média, ele já é destituído do cargo. Confere, a gente já viu isso aqui. Estou só resumindo. Infração grave, penalidade cabível por servidor em atividade de demissão. Se é aposentado ou está em disponibilidade, cassação. Se é servidor comissionado, destituição. Gente, tabelinha, eu chamo ela de tabelinha de ouro isso aqui. Porque essa tabelinha já vai te mostrar quando é que eu tenho a aplicação da advertência, da suspensão ou de uma multa ou de uma cassação. Não se esqueça que a suspensão aqui, essa aqui,
do servidor em atividade pode ser convertida em multa. Pode ser. Para o aposentado é a multa, tá bom? Muito cuidado com isso aqui. Lembrando-se que essa convenção é em multa de 50% aqui e a multa do aposentado vai ser de 100% do valor diário da remuneração. Cuidado com isso aqui, gente. Se trocar os nomes na hora da prova, o item vai estar errado. Se falar que o aposentado é demitido, que o comissionado é demitido, está errado. Aposentado tem aposentadoria cassada e o servidor comissionado é destituído do cargo. Cara, printa essa tabela, anota ela, faz ela 1000 vezes no caderno. Isso aqui vai te ajudar muito, tá bom? Mas aí, mais do que essa tabela, tem uma outra tabela que é top. Eu amo dar aula desse conteúdo. Eu amo trabalhar dessa forma. De uma forma mais enxuta, de uma forma mais direta, tabelinha para você bater o olho, leve, média, grave. E aí tem uma tabela maior, que para mim é a que eu mais amo, que é a tabela onde a gente vai botar tudo. Onde literalmente a gente vai fazer um resumão do regime disciplinar, dessas penalidades, tá bom? Tudo separadinho, tudo bem topzinho, papel e caneta aí na mão, porque você vai literalmente trabalhar junto comigo, a gente vai trabalhar juntos. E aí você vai pegar essa tabela, pregar ela na seu mural lá, num lugar para você estar sempre olhando para ela e sempre refazendo ela, sempre refazendo ela. Beleza? Promete para mim? Então tá bom. Ó, e aproveita esta aula, viu? Porque esta aulinha aqui, não sei se ela vai ficar aqui muito tempo não, porque é nosso carnaval, né? Depois de passar o carnaval, passou, aí passou, porque essa aqui é top. Essa daqui é muito legal. Pera aí, bora botar no nosso material. Então tá aqui nossa tabelinha. E aí vamos pegar a tabela maior. Olha que top. Tudo separado. Vou começar a preencher ela agora. Quando se trata de infração leve, já sabe qual é a penalidade cabível, né? Infração leve, advertência, certo? Essa é a penalidade cabível. Prazo prescricional. Prazo prescricional é o prazo que o GDF tem da data em que ele ficou sabendo da infração leve, ele tem para instaurar o processo. Então, veja bem, isso aqui na minha cabeça, na minha cabeça é muito difícil para quem está estudando, mas acho que nem é, só da minha cabeça. Quando o GDF fica sabendo, ó, o servidor, por exemplo, né? Vamos pegar uma das condutas lá da DEV. Ele estava acessando aqui no celular do órgão, aqui, ó, corporativo, sites pornográficos, infração leve, lembra? Ficou sabendo, a autoridade ficou sabendo. Ela tem um tempo, um prazo para instaurar o processo. Senão vai prescrever, senão já era. A advertência prescreve 1 ano. Se ao tomar conhecimento do fato, sei lá, no dia 20 de fevereiro de 2023, a administração tem até 20 de fevereiro de 2024 para instaurar um processo contra o servidor. Senão já era, senão vai prescrever, tá bom? Então, prazo prescricional da advertência é de 1 ano. Processos de apuração. A gente não vai entrar nesses detalhes agora, mas é possível aplicar a advertência numa sindicância ou então é possível aplicar ela num processo disciplinar, num PAD. A gente não vai tratar ainda disso, tá bom? Então, eu quero que você não se preocupe ainda com a sindicância ou com o PAD. Prazo de registro da penalidade. Veja bem, depois que a administração aplica a advertência, assina aqui, ela fica um tempo na ficha do servidor anotada, sujando a ficha dele, mas por culpa dele. Então fica ó, nas costas, anotado, ó, fulano aí, e durante esse período em que a penalidade fica registrada, esse servidor, às vezes, ele não é promovido, ele literalmente ele vai ter alguns prejuízos. A advertência fica registrada durante 3 anos. Então, veja bem, ao tomar conhecimento, a administração tem 1 ano para instaurar o processo. Instaurou o processo, aplicou a advertência, ela fica registrada durante 3 anos na ficha do servidor. Combinado? Então, vamos botar aqui prazo 3 anos. Autoridade competente para aplicar a advertência. A autoridade competente para aplicar é o diretor, também chamado de dirigente do órgão. Então, é a autoridade ali, o diretor, o dirigente do órgão. Tá bom? Vou botar diretor do órgão. Ele é que é responsável da unidade, né? A gente chama do órgão da unidade administrativa. Tá bom? Ele é que é o responsável por aplicar a penalidade de advertência. Agora, ó,
servidor cometeu advertência, foi punido, mas vamos supor que ele reincidiu, fez de novo. A reincidência numa infração leve vai gerar agora uma suspensão de até 30 dias. Ao reincidir numa infração leve, a penalidade cabível vai ser a suspensão de até 30 dias. Pronto. Infração leve cabível advertência, ela prescreve 1 ano, ela pode ser apurada numa sindicância ou num PAD, fica registrado durante 3 anos. Quem aplica é o dirigente ou diretor do órgão, pode ser também administrador regional, dependendo do órgão, enfim, diretor regional e diretor ali. E se reincidir, aí a gente, ao invés de uma advertência, vai ter uma suspensão de até 30 dias. A gente fez questão lá naquela aula da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, a gente fez questões que falavam sobre a reincidência. Essa tabelinha é top, porque ela tem um resumão. Prazo prescricional, prazo de registro, reincidência, quem é a autoridade que aplica. Então, assim, ela é muito top, muito top. E, ó, eu montei ela com muito carinho. A gente tem uns materiais tão legais, é, que aí eu vou passar mais a disponibilizar mais, né, aqui no meu canal no YouTube, mas assim, material para você memorizar, para facilitar o estudo, porque eu acho que a nossa função é muito isso, né? Bora continuar agora. Média do grupo 1, já sabe, hein? Média do grupo 1, penalidade cabível é a suspensão de até 30 dias. Prescrição. A suspensão prescreve em 2 anos, e quando se trata de média do grupo 1, também pode ser aplicada numa sindicância ou então no PAD, num processo disciplinar, que na outra aula a gente vai ver melhor esses processos. Quanto tempo a suspensão fica registrada na ficha do servidor? 5 anos essa suspensão fica lá na ficha do servidor. Quem é que aplica a suspensão? Quem é a autoridade com competência para aplicar a penalidade de suspensão? E pessoal, ó, quando se trata de suspensão, regra geral é o secretário da pasta de saúde, educação, secretário de segurança pública. E se o servidor reincidir, vou botar secretário da pasta. Porque quando a gente fala em pasta, é saúde, educação, segurança. Se reincidir numa média 1, aí o servidor vai ser suspenso, mas agora por até 90 dias. Combinado? E aí a suspensão vai ser de até 90 dias. Combinado? Média do grupo 2, penalidade cabível, suspensão de até 90. Em se tratando de servidor que comete suspensão média do grupo 2, ele vai ser suspenso por até 90 dias. Mesma coisa, prescreve em 2 anos, só pode ser aplicada num processo disciplinar. Não cabe aplicar a média 2, suspensão até 90 numa sindicância. Registra por 5 anos, a gente vai estudar melhor esses processos aqui, tá bom? Em outra aula. Quem aplica também como regra é o secretário. Reincidência. Reincidiu na média 2, já não dá mais para suspender. Reincidiu na média 2, aí a penalidade cabível já vai ser a demissão, tá bom? Olha a loucura. Grave do grupo 1, já sabe, servidor que comete grave do grupo 1, vai caber demissão, cassação, se for aposentado ou tiver indisponibilidade, e a destituição, se for servidor comissionado. Confere. Prazo prescricional. A administração tem 5 anos para instaurar o processo para demitir. Só se aplica a demissão nos autos de um processo disciplinar. Não se demite através de uma sindicância. Não tem prazo de registro. Já foi demitido, como é que vai registrar a demissão? Se o servidor já está na rua. Quem aplica, em se tratando do Poder Executivo do DF, é o governador. Agora, se a questão fala assim, olha, quem cometeu a infração grave é um servidor do Legislativo. Câmara, é o presidente da Câmara Legislativa, é do Tribunal de Contas, do Tribunal. Mas tirando Câmara Legislativa e Tribunal de Contas, todos os demais servidores do GDF pertencem ao Poder Executivo, e aí quem aplica é o governador. Tem como reincidir numa demissão? Não. Numa infração grave? Não. Então não tem reincidência, tá bom? Grave do grupo 2, cabe demissão,
cassação, se for aposentado, né? Destituição, se for comissionado, mais 10 anos, hein? Impedido de uma nova investidura no GDF. Prescreve em 5 anos, só pode ser aplicada também nos autos de um processo disciplinar, não cabe sindicância, não tem prazo de registro, quem aplica é o governador e também não tem como reincidir, porque já está na rua. Pronto. Essas duas tabelas são especialíssimas. Elas literalmente vêm com tudo que a gente precisa saber sobre essas penalidades. Essa aula aqui a gente ainda vai ter, tá? Sobre os processos, quando se tem a sindicância, quando se tem um PAD, mas aí vai precisar dessa aula de agora para pegar a aula de sindicância ou de PAD. Olha, literalmente isso aqui também é essa daqui é a tabela de diamante, né? A tabela de ouro é aquela que a gente fez aqui é de diamante, beleza? Tranquilo? É interessante que você faça outras vezes essa tabela, que você monte ela sozinho, tente fazer até fazer tudo memorizado, toda ela, né, sem precisar ficar lendo, mas ó, te garanto, vai te ajudar imensamente. Prazo prescricional, prazo de registro, tudo isso é importante. Prazo prescricional, ficou sabendo, olha, o servidor cometeu infração grave, foi denunciado, quanto tempo o GDF tem para instaurar um processo para aplicar a demissão? 5 anos. Aí você fala, mas é muito tempo, mas às vezes passa batido, viu? Às vezes prescreve. Ah, porque o servidor cometeu infração média, por exemplo, igual a gente viu, exerceu comércio na repartição, média do grupo 1, ficou sabendo, denunciaram quanto tempo de deve tem para instaurar um processo? 2 anos. Depois que aplicou, quanto tempo fica na ficha? 5 anos. Tá bom? Então, ó, atenção, cuidado com isso aí, tabelinha top de ouro. Deixar um beijo para vocês. A gente se vê aí, né, nas outras aulas aí de carnaval.